Amém. Saúde da igreja com graça e paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito feliz com a presença da pastora Neide, depois de muito tempo labutando por esta visita dela aqui na nossa igreja, né? Aí eu fiz um ultimato para ela, e ela falou que se sentiu ameaçada. Eu falei, então me expressei bem. Glória a Deus. Como o presbítero Júlio falou, nós estamos na semana de Crescendo nos Dons e Ministérios. Eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. João 14, versículo 16. Todos encontraram? Amém? João 14, versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Somente até aqui. Louvado seja o santo nome do Senhor. O título desta ministração é A Doce e Poderosa Presença. A doce e poderosa presença do Espírito Santo em nossas vidas. E como nós podemos ter essa presença em nossas vidas? A resposta está já no versículo 23, aquele que obedece à palavra do Senhor. Em outras passagens diz, aquele que crê no Evangelho do Senhor, no Evangelho da salvação, que recebe o sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nossos pecados e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Nós todos temos o Espírito Santo em nossas vidas, o dom do Espírito Santo em nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, como hoje foi ensinado na EBD sobre os eleitos do Senhor. Todos nós somos eleitos do Senhor. E a vida neste mundo é muito cheia de altos e baixos, muito cheia de dificuldades. E Jesus, sabendo disso, ele nos deu muitas provisões. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, parte A, diz que Jesus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, parafraseando este versículo, amém? Ou seja, ele nos revestiu e nos garantiu todas as provisões necessárias para nós vivermos neste mundo, mesmo em meio à pecaminosidade que há neste mundo. Ele nos revestiu e nos proviu de tudo que nós precisamos, através da palavra e dos ensinamentos dele. Só que a maior provisão que ele nos deu foi o Consolador. Foi o Espírito Santo habitando em nossas vidas. Essa foi a maior provisão que ele nos deu para nos fazer chegar
até Ele naquele grande dia, para que nós possamos caminhar neste mundo, em meio a todo o pecado que há, de uma forma santa, de uma forma separada do pecado. Há muitas ideias confusas no meio cristão de como nós recebemos o Espírito Santo. O irmão Pedro ministrou aqui na sexta e ele deu o exemplo dele, onde ele congregava, por exemplo, para receber aqueles eram considerados aqueles que eram batizados pelo Espírito Santo, somente aqueles que falavam em línguas. E que não é o que nós vimos nessa passagem que nós lemos, e tem muitas outras que quebram essa teoria. Já no meu caso, da igreja que eu vim, por muito tempo, até eu chegar aqui e ser orientado pelo pastor Edson, na época que eu tive a oportunidade de pedir essa orientação para ele. No meu caso, onde eu estava, fazia-me acreditar que para ter o Espírito Santo, só tinha quem havia alguma manifestação na vida dele, fosse falar em línguas, fosse profetizar, fosse até mesmo o reteté, rodopiar, alguma coisa tinha que ter na sua vida. E por muito tempo eu acreditei assim. Isso me frustrava, porque não acontecia em minha vida. E eu até cogitei em abandonar a fé por isso, abandonar o caminho da igreja cristã. E quando eu compartilhava com os irmãos, ele falava: Ivan, faz o seguinte, na hora do louvor, tu começa a falar glória, 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 glória. No outro culto eu estava lá, glória, 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 e me frustrava de novo. Aí, de novo, outro conselho. Na hora do louvor, tu fica santo, 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 santo. E eu lá no outro culto estava lá, santo, 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 santo. E nada acontecia. Porque não é dessa maneira. O Espírito Santo já estava em mim, mas eu não tinha essa compreensão. Não ocorre um enorme estrondo, não há um enorme êxtase emocional quando o Espírito Santo vem para as nossas vidas. É de uma maneira silenciosa. Quando pela fé nós recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então é neste momento que nós somos feitos habitação do Espírito Santo. É quando nós pela fé recebemos o Senhor Jesus, ou melhor, Ele nos recebe, como o pastor Robert falou, Ele nos recebe e Ele se torna o nosso único e suficiente Salvador. Então nós recebemos o dom do Espírito Santo em nossas vidas. Diz a Bíblia que Elias estava escondido na caverna. Isso é um relato que se encontra em 1 Reis 19, a partir do versículo 11. E ele estava lá naquela caverna, escondido, com medo de morrer, de vendo que só havia ele ainda que adorava o Senhor, enquanto o Senhor falou para ele que ainda havia 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E o Senhor falou para ele: sai dessa caverna. E ele saiu, e a presença do Senhor passou. E veio um grande vento forte. Depois disso, veio um terremoto, veio um fogo, e o Senhor não estava em nenhum desses três. E veio então uma brisa suave. E ele ouviu a voz do Senhor. Uma brisa suave. Não é um estrondo quando o Senhor vem. É uma brisa suave. É por isso que nós temos que estar atentos quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Porque é de uma maneira suave, suave, imperceptível. Se nós não tivermos com o nosso coração ligado no trono de Deus, com a nossa vida no trono de Deus, nós não percebemos. É simples assim. Porque Ele é simples. Porque simplesmente Ele é. Ele não tem que nos provar, Ele simplesmente é. Moisés perguntou: Senhor, se eles me perguntarem quem me enviou, o Senhor disse a ele: Moisés, diga ao povo que o eu sou lhe enviou. Ele é, simplesmente é. E ele simplesmente vem e habita em nós. E nós precisamos, pela fé, crer que ele habita em nós. E aí, então, a partir de então, nós saímos debaixo da lei do pecado e começamos a viver debaixo de outro senhorio, do Senhor, do nosso Salvador, guiados pelo Espírito Santo, dia a dia, de glória em glória. É de uma maneira suave. Eu me lembro, no dia da minha conversão, depois de 28 anos da minha vida no catolicismo, numa igreja lá no Paranoá, meu cunhado ministrando, e no final ele fez aquele apelo. E eu não levantei a mão. Ele fez o apelo: quem quer receber Jesus, vem aqui à frente. Eu não levantei a mão, porque eu pensava comigo: eu sou católico, eu já tenho Jesus na minha vida. E no final ele me chamou em particular e me explicou. Então eu compreendi
E eu vivi a minha vida toda com esses 28 anos, mesmo no catolicismo, um breve, uma breve parte do meu testemunho, porque meu testemunho foi contar, ele dá os 2 primeiros capítulos de Mateus. Mas em breve, eu vivia até então com um grande vazio dentro de mim. Eu tentava preencher de muitas formas, e esse vazio não saía. Mas nesse dia que eu compreendi que eu precisava confessar ao Senhor com a minha boca e crer no coração, quando ele estava orando, eu senti naquele momento aquele vazio preencher dentro de mim. E nunca mais eu senti aquele vazio dentro de mim. Não foi algo que todo mundo perceberam, foi algo que pela fé eu criei dentro de mim. E foi nesse momento, depois que eu fui orientado pelo pastor Edson, então eu compreendi que naquele dia eu tinha recebido o Espírito Santo. E é assim que acontece conosco. E eu quero falar com os irmãos algumas obras que essa presença do Espírito Santo realiza em nossas vidas quando ele vem para as nossas vidas, quando nós permitimos que ele venha para as nossas vidas. A primeira e eminente obra que ele realiza em nossas vidas é colocar em nós o selo do Espírito. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: em quem vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Novamente aqui nós vemos que para recebermos o Espírito Santo é crendo na palavra do Senhor. E o selo do Espírito em nossas vidas nada mais é do que a certeza que temos da nossa salvação. A certeza que o Senhor colocou em nossas vidas da nossa salvação. A certeza que fomos verdadeiramente salvos. E como é importante nós termos essa convicção em nossas vidas, em nossa caminhada cristã, para não nos entristecermos diante de tantas dificuldades que enfrentamos na vida. E é importante também, eu até comentei algumas vezes com o presbítero Júlio, é importante que nós também compartilhamos essa nossa certeza com os nossos irmãos que caminham conosco lado a lado. Por que é importante eu ter a certeza que o presbítero Júlio é salvo, que minha esposa é salva, que a pastora Neide, que o pastor Adiel, ter a certeza que todos vocês são salvos? Porque o dia que o Senhor levar um de nós, nós podemos nos confortar com a certeza de que cada um de vocês estão em um lugar melhor. Por isso, nós precisamos compartilhar essa certeza da salvação. O Espírito, e a outra obra que o Espírito também realiza quando ele vem, quando ele está presente em nossas vidas, é que o Espírito Santo é o nosso penhor. É o penhor da nossa herança. Logo no versículo 14 de Efésios, capítulo 1 também, diz assim: o qual o Senhor da nossa herança, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. O selo nos diz que nós pertencemos ao Senhor. O selo do Espírito nos diz em nossas vidas que nós pertencemos ao Senhor. E o penhor do Espírito nos diz que nós temos uma herança, que nós temos bênçãos celestiais sobre as nossas vidas, e a maior delas é a nossa salvação. E até que Cristo venha nos buscar, o Espírito Santo nos alimenta com este punhado celestial para que nós sejamos alimentados espiritualmente e não venhamos a buscar este alimento nas coisas do mundo, nas coisas carnais. É estes punhados que nos mantêm na presença do Senhor, buscando sempre as coisas do reino de Deus. E a outra obra que ele faz em nossa vida também é a unção. Em 1 João, capítulo 2, versículo 20, diz assim: E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Unção de sabedoria, unção de discernimento, unção de entendimento, para não sermos enganados pelas sutilezas do inimigo e nem pelas falsas doutrinas que andam pelo mundo. A unção que nos ensina a verdade das Escrituras através de uma comunhão diária com o Espírito Santo em nossas vidas. Uma intimidade genuína com o Senhor. Nós precisamos ter todos os dias. E a outra obra que ele opera em nós é a lei do Espírito da vida. Em Romanos 8, versículo 1 a 2, diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em outras palavras, é a libertação que ele opera em nossas vidas. Ele nos liberta. Nós vivíamos antes debaixo da lei do pecado,
da nossa natureza pecaminosa e o Espírito Santo nos liberta através do Espírito da vida em Jesus Cristo. A nossa natureza, uma breve ilustração que nós podemos fazer da nossa natureza caída e a ação do Espírito da vida em nossas vidas é: no mundo em que vivemos, opera uma lei chamada lei da gravidade. Ela é universal. Essa lei é: todo objeto é atraído para o chão em direção ao centro da Terra. Se eu pegar um livro, se eu pegar a Bíblia aqui, nessa altura, e soltar, ela vai direto para o chão. Se eu fizer isso 10 vezes ela vai cair no chão. Não há nada que nós possamos fazer quanto a isso, porque a lei da gravidade é universal. E assim também, a nossa natureza pecaminosa, ela é um princípio universal. Todo ser humano tem essa lei da natureza caída dentro de si, todo ser humano que vive nessa terra. E se ela for solta em nossas vidas, o que ela vai fazer é ir em direção ao pecado, porque é a natureza dela, ir em direção para baixo, em direção ao pecado. No exemplo do livro, o que nós podemos fazer para mudar essa circunstância? Vamos supor que nós pegamos vários balões com gás hélio, que é um gás mais leve do que o ar, e amarramos nas pontas da Bíblia e soltamos. Então ela não mais vai cair, ela começa a subir. Por que ela subiu? A lei da gravidade foi tirada? Não. A lei da gravidade continua ali, mas no caso nós colocamos um princípio de força maior, que faz ela com que a Bíblia se eleve ao invés de cair. Essa ilustração é a mesma coisa que o Senhor faz em nossas vidas espiritual. Ele não, quando nós recebemos a salvação, Ele não tira a natureza pecaminosa. Nós estamos convivendo com ela, e tanto que nós fomos testados por ela diariamente, constantemente, nós estamos lutando contra ela. Mas Ele nos deu a provisão, algo maior, uma força maior do que essa natureza pecaminosa, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Através do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós fomos libertos, não da presença da natureza pecaminosa, mas nós fomos libertos do poder da atuação dela em nossas vidas. E através do Espírito Santo de Deus, nós ganhamos a força para não mais vivermos segundo a carne, mas vivermos segundo as obras do Espírito Santo de Deus. E outra obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas é o fruto do Espírito, listados em Gálatas 5, a partir do versículo 22 a 25. Os frutos do Espírito, eles são, eu não vou ler porque os irmãos já conhecem muito bem os frutos do Espírito, mas eles produzem em nós, o que o Espírito quer fazer em nossas vidas através do fruto do Espírito é produzir em nós conformidade moral conforme Cristo. Ele quer fazer de nós imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses novos fragmentos, porque não é frutos, muito tempo eu fiquei falando que era frutos, no plural, mas depois a gente para ver e é fruto, com 9 fragmentos, com 9 virtudes. E esses 9 fragmentos do fruto, eles são as características de Cristo e devem ser o caráter de todo cristão, esses 9 fragmentos. Cada um de nós precisamos buscar esses novos fragmentos em nossas vidas. Essa obra em nós que o Espírito Santo opera, ela é silenciosa. Ele vai no silêncio, escrevendo no dia a dia, ele vai escrevendo o Senhor Jesus na tábua de nossos corações, de glória em glória, de força em força, de guerra em guerra, dia após dia, batalha após batalha, o Espírito Santo opera esta obra em nossas vidas. Agora a pergunta que fica é: se todas estas coisas são resultado de ter habitação interior do Espírito, porque há tão pouco de Cristo em nós? Nós poderíamos fazer essa pergunta: por que há tão pouco realmente da presença do Senhor em muitos de nós, em muitos ao redor do mundo? Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eis aqui a nossa resposta. Não basta nós termos a habitação do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios até transbordar do Espírito Santo. Quando começa a transbordar, nós temos para compartilhar uns com os outros, com aquele que precisa, aquele que está ao nosso lado, lá no nosso trabalho,
e está precisando simplesmente de uma palavra de apoio, de uma palavra de salvação para a vida dela. Quando nós estamos transbordando do Espírito Santo, nós temos a palavra para ministrar na vida dessa pessoa. Não há na Bíblia exortação dizendo que nós precisamos ser a habitação do Espírito Santo, porque isso já é, como nós vemos anteriormente, já é automático. Quando nós cremos no Senhor, nós fomos batizados, nós já nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Mas há na Bíblia esta exortação que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E é interessante que esse versículo ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que ele fez essa comparação? Como age uma pessoa embriagada com vinho? Bebeu tanto vinho que o álcool começou a subir para a cabeça dela. E de repente ela já não tem mais domínio sobre seu corpo, começa a cambalear, começa a tropeçar, não tem mais domínio sobre o que fala um monte de abobrinha. E eu tenho experiência com esses povos, que eu já fiquei muito tempo do lado desses povos que bebem até cair. E começa a falar tantas besteiras. Quer dizer, ele perde o controle, ele perde o domínio próprio. E quando a gente é cheio do Espírito Santo, nós temos o domínio próprio em nossas vidas. Nós sabemos controlar o que falamos, sabemos controlar para onde nós vamos, através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Possuir o Espírito Santo em nossas vidas é uma coisa. Outra bem diferente é o Espírito Santo nos possuir. É o Espírito Santo ter a liberdade de guiar a nossa vida verdadeiramente em prol do reino de Deus. É que todas as nossas ações sejam, de fato, direcionadas à vontade do Senhor. É bem diferente. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça essa obra dele completa em nossas vidas, todos os dias. Não pode haver um espaço em que a gente age e outro é ele. Não. Todos os dias nós precisamos que o Espírito Santo seja Senhor de nossas vidas. Na vida há duas esferas. Eu coloquei assim, duas esferas. A esfera carnal e a esfera espiritual. A esfera das coisas carnais e a esfera das coisas espirituais. A pergunta é, em qual dessas esferas nós temos vivido? Se nós fôssemos resumir a vida de muitos cristãos, pode não ser exatamente essas coisas que eu coloquei aqui, mas no fim vocês vão compreender. A vida seria mais ou menos dessa maneira. Gasta o dia jogando bola e depois vai a uma pizzaria onde há uma música de rock bombando. E talvez esse mesmo tipo de música no seu carro, no caminho até lá. E depois disso, você vai para casa e liga a TV. E se ainda restar um tempinho, quem sabe, você joga alguns jogos no computador ou no celular e lê uma revista ou duas qualquer e então vai dormir. E onde fica aqui o nosso momento, o nosso tempo de qualidade com Deus, de louvor e adoração a Ele? Para que isto soa familiar em algum dia qualquer de nossas vidas? Será que a nossa vida diariamente tem sido voltada para o Senhor em tudo que nós fazemos verdadeiramente? É uma pergunta retórica que nós possamos refletir sobre ela. Em Romanos 8, versículo 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E como tem sido? Qual é o objetivo das nossas vidas? O que tem ocupado a maior parte do nosso tempo em primeiro lugar? Tem sido fazer as coisas que cogitam para as coisas do Espírito? Ou tem sido fazer as coisas das nossa própria vontade, as coisas carnais? Eu não digo que esses exemplos que eu dei, todos eles são pecados. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero colocar aqui é que elas também não são o que o Espírito nos conduz a fazer em prol da obra, em prol do reino de Deus. Mas o que tem ocupado o nosso tempo? As coisas de Deus, de fato, nós temos nos preocupado com o nosso irmão, que muitas vezes, às vezes, o nosso irmão falta o culto, nós temos nos preocupado em perguntar a ele por quê, se ele está bem. Nós temos nos preocupado onde nós estamos, lá no nosso trabalho, no nosso colégio, onde quer que a gente esteja, de ministrar o amor do Senhor na vida daqueles que estão ao nosso lado. Nós temos nos preocupado diariamente
em tudo que nós fazemos, ser para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, de fato, o Espírito de Deus, ele precisa estar no controle 100% de nossas vidas. Todos os dias, nós precisamos levar uma vida consagrada ao Senhor. Todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365, alguns anos, 366 dias por ano. Nós precisamos ser totalmente dominados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa estar em nós de tal forma que ele conduza toda a nossa vida, todo o nosso falar, todo o nosso pensar, todo o nosso agir. Como encher do Espírito Santo da outra ministração? Muitos tópicos que a gente pode colocar a maneira de como nós podemos encher do Espírito Santo. Mas já foi ministrado aqui. No seminário da pastora Neide teve já, encher do Espírito Santo. Em outras ministrações também já teve. Aqui, como se encher da presença do Espírito Santo. Mas aí fica a oportunidade de nós buscarmos em nossas casas, mergulharmos na palavra do Senhor e buscarmos a fundo como nos enchermos da presença do Espírito Santo diariamente, porque é necessário para as nossas vidas, é necessário para a nossa caminhada cristã. Porque ou o Espírito Santo está no controle das nossas vidas diariamente, ou, se não é ele, quem pode ser? Tem que ser ele. Nem cogite quem é o outro, seja ele, em nome de Jesus. Deixe ele no controle da sua vida. Não pense quem poderia ser. Não, ninguém mais pode ser, tem que ser ele. Você é eleito, então é o Espírito Santo de Deus que tem que estar na sua vida. Hoje o pastor Adiel até falou, tirar o Espírito Santo de Deus, vai lá para baixo. E aí, de fato, não deixe o Espírito Santo de Deus sair da sua caminhada. Deixe o Espírito Santo de Deus agir na sua vida verdadeiramente. Eu quero concluir. Eu achei que eu ia demorar, mas até que eu fui até rápido hoje. Eu quero concluir essa ministração com uma breve ilustração. Há muitos anos atrás, na Alemanha, foi construído um grande órgão de tubos, um órgão musical magnífico, conhecido mundialmente. E chegou um visitante lá e pediu permissão para tocar. Faltava o zelador, e o zelador falou que não tinha permissão para permitir que estranhos tocassem aquele órgão. Mas esse visitante, ele insistiu e persistiu até que o zelador permitiu que ele tocasse aquele órgão. E quando ele começou a tocar, o zelador ficou paralisado, pasmado, espantado com tão bela canção que ecoava pelaquela catedral. Esse órgão era numa grande catedral. Por essa canção que ecoava aquela grande catedral tocada por este visitante. Quando ele foi saindo, o visitante, o zelador se preocupou em perguntar quem era e descobriu que era o maior compositor da Europa. E é assim também, o Espírito Santo em nossa vida espiritual. O Espírito Santo, ele é maior do que todos os compositores. Eu quero colocar o Espírito Santo aqui como maestro em nossas vidas. Não um compositor, mas o maior de todos os maestros. O Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus sobre as nossas vidas, ele veio e habita em nossas vidas. Só que acontece que muitos de nós não permitem, não dá liberdade para o Espírito Santo agir em nossas vidas e conduzir a nossas vidas em prol da vontade do Senhor, em prol do reino de Deus. Então nós estamos sendo como aquele zelador que tentou impedir aquele grande compositor de tocar aquele órgão. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo, este maestro, grande maestro, orquestre a nossa vida e faça uma bela canção de louvor e adoração ao Senhor dos senhores. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo dirija as nossas vidas. Nós precisamos de permitir que o Espírito Santo seja de fato Senhor e Salvador das nossas vidas. A veracidade da história contada na Alemanha, eu não pesquisei a fundo, mas o que importa é a veracidade da lição que nós podemos tirar dessa ilustração. Que o Espírito Santo de Deus precisa ser, em nossas vidas, soberano. Precisa ser o nosso Senhor, verdadeiramente. Que toda a nossa vida seja
guiada por Ele, para nós sermos transformados de glória em glória e chegar naquele grande dia e recebermos nosso galardão na presença do Senhor Jesus e ouvirmos do Senhor: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Entrai para as bodas que preparei para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos?